Revelado, o incrível músico que transformou um prato de comida em lendária harmonia em 30 dias. Júnior sempre sonhou em ser músico, amarrando acordes e melodias que contavam sua história. Mas tudo isso se tornou um eco distante quando seu avô, um respeitado chefe de São Sebastião do Rio Verde, faleceu. Com ele, Júnior herda uma propriedade rural e um antigo caderno empoeirado que guarda receitas familiares e segredos culinários. Enquanto o cheiro de terra molhada e o canto dos pássaros lhe trazem lembranças da infância, a pressão da família aumenta. Você precisa de um trabalho de verdade. As palavras da mãe ecoam como um tambor, ameaçando abafar o som de sua guitarra. Mas em seu coração, Júnior sente uma chama acesa. As receitas de seu avô não são apenas pratos, são histórias, tradições, uma parte de sua vida que ainda pode ser compartilhada. E se ele pudesse unir essas duas paixões? Uma ideia audaciosa brota entre os dias de desespero e os sussurros negativos da comunidade. Criar um evento que combinasse música e gastronomia. Fervilhando de ansiedade, ele se agarra a seu sonho e decide fazer da cantina local o palco de sua ousadia. Na primeira noite do jantar harmonizado, o nervosismo está à flor da pele. Júnior atravessa a sala com seu caderno, as mãos trêmulas, lembrando as instruções de seu avô. Tem que cozinhar com amor, meu filho. Com cada prato que serve, do tradicional feijão tropeiro ao pão de queijo quentinho, ele toca acordes suaves com sua guitarra. O clima morno é interrompido pelos olhares críticos de alguns moradores. O que esse músico acha que está fazendo? Sussurram. O coração de Júnior aperta, mas a música flui. E então surge a magia. Quando ele toca uma composição original, lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Dona Zélia, uma velha amiga da família que sempre acreditou no talento do avô. A conexão entre o prato recheado de sabor e as notas enluaradas traz à tona memórias esquecidas de longas noites em volta da mesa. O sussurro da comida e a doçura da música criam um ambiente onde o passado e o presente se entrelaçam. No entanto, por trás do encanto, os comentários maldosos persistem. A cada noite, Júnior enfrenta novos desafios. A cobrança da mãe se intensifica e os sussurros na comunidade se tornam cada vez mais altos. Um músico não se sustenta, dizem. Mas em meio a tudo isso, ele começa a reencontrar laços familiares perdidos e redescobre o poder da música. Uma esperança novinha em folha floresce dentro dele, como um pé de manjericão, fresco e perfumado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando chega a noite da grande apresentação, Júnior respira fundo. Seu coração está a mil. Volta a lembrar das palavras do avô. A comida é uma canção que se come. Ele se posiciona frente ao palco e, ao tocar as primeiras notas, um silêncio tenso toma conta da sala. Todos os olhares estão fixos nele. O que acontecerá a seguir? O que a música trará de novo para essa comunidade amarga em ceticismo? Júnior sente a eletricidade no ar, como se cada fio de expectativa estivesse entrelaçado com suas notas. Ele olha para a plateia, onde rostos conhecidos transmitem ansiedade e descrença. Contudo, ali estão também os olhos esperançosos de Dona Zélia. Um impulso de coragem brota dentro dele e o faz tocar com mais sentimento.
As primeiras notas da canção original ecoam pela sala, suaves como um abraço. Júnior se perde na melodia. Cada acorde surgiu como uma maneira de expressar o amor que seu avô depositou nas receitas. Os pratos servidos daquela noite não eram apenas comida, eram pedaços de sua história. E com cada intermédio musical, ele imagina seus avós dançando na cozinha, rindo, preparando feiras, infundindo sabores e amor em tudo o que faziam. À medida que a música se desenrola, pequenos sorrisos aparecem entre os presentes. A resistência de alguns começa a derreter, assim como a manteiga derretida no pão de queijo que Júnior havia preparado. Aquela conexão mágica entre a comida e a música se intensifica a cada prato que leva ao lado do palco. Enquanto canta, ele nota que os murmúrios críticos se transformam em comentários da plateia, olhos brilhando, um sorriso depois do outro. Um calor de aprovação começa a se espalhar. Porém, ele também percebe um dos rostos mais críticos na multidão. Seu tio Álvaro, que sempre havia duvidado de sua escolha de vida. O peito lhe aperta. O que será que ele pensaria agora? Júnior tenta se concentrar, mas a incerteza quase o paralisa. Se ele falhasse, validaria todos os argumentos negativos, mas ele se lembra das palavras do avô novamente. A dúvida é como a falta de tempero, meu filho. Pode arruinar o melhor dos pratos. Com isso na mente, ele arrisca um solo mais ousado na guitarra, sua paixão transparecendo em cada nota. É como se estivesse trazendo à tona todos os sentimentos guardados, como um molho de tomate fresco que começa a ferver em uma panela. O público não consegue resistir. Eles se levantam, batendo palmas, alguns até mesmo dançando, enquanto o ritmo contagiante das suas músicas faz ecoar a alegria na cantina. O ambiente se transforma em uma celebração da vida, dos sabores e das memórias que aquele lugar traz. Quando Júnior termina a canção, o silêncio é cortado por uma ovação calorosa. Os aplausos ecoam como um bálsamo em seu coração. Aquelas palmas eram um sinal de que algo estava mudando, mas entre os aplausos, ele sente um arrepio. Aquele reconhecimento ainda não era suficiente para apagar a dúvida que frustrou suas noites no escuro. Com um riso nervoso, ele agradece a todos e começa a servir a sobremesa, um doce de goiaba que carrega também uma receita antiga do avô. Enquanto distribui as porções, ele tenta captar as reações. Sorrisos, olhos brilhantes. No entanto, algo no olhar de seu tio ainda o perturba. O que exatamente ele pensaria sobre essa nova fase de Júnior? O que ele sentiria se tudo aquilo fosse um fracasso? Em meio aos festejos, Júnior percebe que precisa da aprovação de quem nunca acreditou nele. Um clamor de insegurança ecoa em sua mente, desafiando o seu novo destemor. E quando tudo parece estar sob controle, um estrondo no fundo da sala atrai atenção. O que pode ser? A comunidade ainda estava disposta a acreditar. Agora, mais do que nunca, Júnior precisa decidir. Será que essa noite de triunfo se transformará em um marco de mudança ou será apenas mais um recomeço cheio de desafios? O estrondo reverberou pela parede como um raio. Júnior se virou e viu uma mesa tombada, pratos quebrando e um grupo de jovens rindo. Aquele momento de descontração contrastava com seu coração acelerado e sua mente fervilhando. O riso deles era como uma faca afiada, escavando suas inseguranças. O que eles pensavam? Era a mesma incredulidade que ele havia sentido quando decidiu sair do caminho tradicional para seguir sua paixão. Tentou afastar os pensamentos sombrios. A música ainda estava viva no ar, sussurrando-lhe para seguir em frente. Ele se forçou a sorrir enquanto terminava de distribuir as porções do doce. Ao olhar de volta para a plateia, o que ele encontrou foi uma mistura de expressões. A alegria contagiante de Dona Zélia, os olhos lacrimosos da senhora Idalina, que lembrava de tempos passados, e o olhar crítico de Álvaro, que ainda parecia hesitante, uma rocha em meio a um mar de emoções.
Finalmente, Júnior decidiu que não deixaria que isso o abalasse. Inspirou fundo, recolheu toda a energia da plateia e ergueu sua guitarra novamente. Um novo arranjo brotou em sua mente, como um cardápio que precisava ser elaborado na hora. Ele não iria se render às dúvidas. Cada nota teria que carregar seu peso de verdade, sua história, e mostrar que a música e a comida eram entrelaçadas em sua essência. Começou a tocar de novo. Desta vez, uma canção animada que falava sobre a família, a união e os desafios que todos enfrentavam. Ele cantava com garra, como se cada palavra quisesse colher aplausos e lágrimas. As vozes dos amigos e vizinhos começaram a se juntar à sua, alimentando a harmonia que surgia entre eles. Sorrisos se espalhavam, danças improvisadas brotavam e, ao fundo, os ecos de vozes familiares o embalavam. No entanto, mesmo enquanto a festa tomava conta do espaço, Júnior não conseguia afastar o olhar do tio. Ele parecia analisá-lo, as sobrancelhas franzidas, como se estivesse esperando o momento exato para abrir fogo com suas críticas. A insegurança começou a pipocar novamente em seu peito. Será que essa noite seria suficiente para convencer Álvaro? Ao terminar a canção, um novo silêncio tomou conta do lugar, seguido de uma explosão de aplausos. As vozes dos presentes ecoaram, como se a sala estivesse repleta de vida. E mesmo assim, ao invés de se sentir aliviado, Júnior sentiu que uma nuvem negra pairava justamente ao seu lado. Mais do que a aprovação dos outros, ele precisava buscar sua própria validação, e a real aprovação do tio ainda o eludia. Foi então que Júnior decidiu dar um passo ousado. "Tio Álvaro!" Sua voz saiu mais firme do que ele esperava. "Posso tocar algo só para você?" O silêncio na sala foi tão profundo que era quase palpável. Ele percebeu que estava em uma encruzilhada, desafiando mais do que apenas seu tio estava se desafiando. Álvaro olhou para ele, surpreso. O que ele diria? A plateia prendeu a respiração, curiosa. A música e a comida sempre foram sua linguagem, mas aquele momento era algo novo. Ali estava uma chance de atravessar as barreiras de desconfiança e se aproximar. Entre o medo e a esperança que se misturavam, Júnior preparou-se para tocar uma canção que poderia mudar tudo. Poderia ser o primeiro passo rumo ao que realmente queria. O que acontecerá quando aterrissar a primeira nota? Um momento crítico que poderia definir seu futuro, mas mais importante, seu próprio coração. O que pensaria seu tio após a última canção? As palmas ainda ecoavam quando Júnior ajustou sua guitarra. O ar estava carregado de expectativa e nervosismo. Ele queria que cada nota falasse, que cada acorde atravessasse a sala e tocasse o coração de seu tio. Seu olhar buscou o de Álvaro, aquele que sempre foi seu mentor e, ao mesmo tempo, sua maior crítica. Ele respirou fundo. O que esse momento significaria? O que significaria para ele se seu tio permanecesse indiferente ou, pior ainda, desaprovasse sua tentativa? Mas, naquele instante, decidiu que a opinião dele não poderia tirar a autenticidade de seu sonho. Ele apertou o braço da guitarra e começou a tocar. A música que escolheu era uma canção que ele escreveu, uma mistura de melodia suave e letras sinceras sobre o medo de não ser aceito. Com cada acorde, Júnior se permitiu sentir tudo o que sempre esteve guardado em seu interior. Ele cantou sobre aqueles que o apoiaram, sobre suas batalhas, sobre o desejo de se fazer ouvir. A letra pulsava como um grito de liberdade. Ao primeiro verso, Dona Zélia fez um gesto de apoiar a mão no peito, e o olhar de Idalina ficou ainda mais atento. Mas e Álvaro? Ele mantinha a expressão impassível, quase calcária. A tensão estava tão densa que Júnior quase podia ouvir os vasos sanguíneos pulsarem em sua própria cabeça. A melodia foi crescendo, e junto com ela, uma onda de coragem onipresente. A música aliava a beleza do doce que ele havia preparado ao sabor agridoce das emoções que agora se desenrolavam.
Ao se aproximar do refrão, a voz de Júnior se elevou, inundando a sala com uma sensação de esperança. Ele desejava que sua música fosse como um prato repleto de tempero, repleto de vida e sabor. E enquanto cada expressão ao redor dele mudava, os olhos de Zélia brilhando, a felicidade de Idalina quase transbordando, Júnior pôde ver uma leve alteração na face de Álvaro. Algo se movia por trás da expressão dura do tio. Será que o gelo começava a derreter? Quando a canção chegou ao fim, o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Júnior olhou nos olhos de seu tio, um misto de expectativa e medo em seu olhar. Buscou algo, uma palavra, um sorriso ou, talvez, até mesmo um sinal de aprovação. Álvaro parecia profundamente pensativo, o que causou um pequeno nó no estômago de Júnior. Ele estava prestes a falar quando, de repente, Dona Zélia quase pulou da cadeira, quebrando a tensão. "Isso foi lindo, garoto!" Ao ouvir os aplausos começarem de novo, Júnior se sentiu um pouco aliviado, mas ainda nervoso. Ele queria saber o que Álvaro pensava. Mas o que ninguém podia prever eram as coisas que estavam prestes a acontecer. Álvaro se levantou, um movimento súbito que fez todo mundo olhar. Júnior sentiu que seu coração parava e reiniciava ao mesmo tempo. "Tio Álvaro!" A voz de Júnior escapuliu, mas a palavra que estava na ponta da língua não saiu. Álvaro respirou fundo e, com isso, todos os olhares estavam fixos nele. Uma combinação de emoções inquietantes e esperançosas pairava no ar. O que ele diria? Uma crítica? Um elogio? Ou algo que Júnior jamais poderia imaginar? Ao encarar seu tio, Júnior percebeu que esse era o momento que mudaria tudo. Seria o desfecho de um ciclo que durou muito tempo ou o início de uma nova proposta, um encontro mais profundo? A sala estava em suspense e ele mal podia esperar para descobrir, mas a resposta ainda o eludia. "Eu só espero que você esteja preparado para o que vem a seguir", murmura Álvaro, encerrando o capítulo de dúvidas em um novo ponto de interrogação. Júnior mal conseguia processar as palavras de Álvaro. A expectativa na sala parecia pesar sobre seus ombros como um cobertor molhado. A frase do tio reverberava em sua mente. "Prepare-se para o que vem a seguir." O que isso significava? A vontade de entender e desvendar aquele mistério o consumia, mas a insegurança também o perseguia. "Preparado? Para o que você está falando, tio?" Ele pronunciou, a voz trêmula, o olhar iluminado pela incerteza. Álvaro hesitou. Os olhos pareciam vagar pela sala, como se buscassem uma forma de se expressar sem causar alvoroço. Finalmente, ele deu um passo à frente. "Eu tenho visto seu esforço, Júnior. Mas a verdade é que não estou aqui apenas para você tocar bem. Estou aqui para garantir que você entenda o impacto que sua música pode ter." Um murmúrio percorreu a sala. Dona Zélia tinha um brilho curioso nos olhos, e Idalina relaxou na cadeira, aguardando. Júnior sentiu o coração acelerar. O que seu tio queria dizer? "Você tem talento, isso é inegável, mas seu potencial vai além de tocar uma guitarra. Você precisa de algo mais estruturado", continuou Álvaro. Sua voz ficou mais firme. "Eu quero que você entre em um projeto comigo. Eu estou organizando um workshop musical e quero que você seja um dos instrutores." As palavras caíram como uma bomba. Um workshop? Instructors? Era demais para processar. Júnior mal podia acreditar que seu tio tinha pensado nele para algo tão grande. Um turbilhão de emoções o atingiu. Alegria, excitação, mas também medo. "Ser instrutor? Eu não sei, tio. Será que eu sou bom o suficiente?" perguntou Júnior, a insinuação de dúvida tingindo seu tom. Álvaro se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Você é mais do que bom o suficiente. A sua voz, a sua paixão, eles são contagiantes. Mas mais que isso, você tem algo especial que outras pessoas precisam ver.
Você já tocou a vida de sua família com sua música. Agora é hora de tocar a vida de outras pessoas. Os olhos de Júnior arderam levemente. As palavras de seu tio encheram seu coração de esperança. Ele nunca havia pensado que poderia inspirar alguém além das paredes daquela casa. Ele sempre fez música para se libertar, para expressar suas verdades. Mas fazer isso por outros? Essa era uma responsabilidade imensa. Eu preciso pensar sobre isso, murmurou Júnior, os pensamentos dançando em sua mente como notas de uma sinfonia. Eu entendo, não posso forçar, mas pense com carinho. E lembre-se, estar preparado significa também se aventurar no desconhecido. Essas experiências podem moldar quem você é. Álvaro firmou, enquanto os olhares ao redor pareciam preencher a sala de apoio. Dona Zélia interrompeu com um sorriso maroto. Eu ainda tenho que experimentar essa nova receita que você fez. Imagine, Júnior, tocar e ao mesmo tempo preparar pratos incríveis. É uma programação perfeita. Num instante, a atmosfera leve trouxe um alívio, e todos riram. As provocações e sorrisos trazendo um sopro de vida à tensão que se dissipou. Júnior se sentia mais leve, como se tivesse sido arrancado de um turbilhão de incertezas, mesmo que uma nova dúvida agora surgisse em sua mente, o que realmente significava estar preparado. E se o novo desafio fosse mais do que ele estava pronto para suportar? Enquanto as conversas voltavam a fluir sobre música e colheitas culinárias, Júnior contemplou a ideia do workshop. Ele se sentia dividido. Ele queria explorar novas possibilidades, mas o medo do desconhecido também o assombrava. O que aconteceria se ele não tivesse êxito? Um chamado na sala trouxe todos de volta para o presente. Vamos celebrar essa nova fase, Idalina exclamou, levando os olhares a Júnior. A música do Júnior, as ideias do Álvaro, isso merece uma festa. E enquanto a energia daquela pequena reunião começava a se transformar em celebração, Júnior sabia que, mesmo que ainda houvesse incertezas à frente, ele estava se preparando para algo maior. Algo que pisaria na alavanca de suas transformações e que, talvez, o levaria a um caminho que ele nunca imaginou. Mas antes que a música começasse novamente, uma mensagem de texto apareceu em seu celular. Precisamos conversar sobre o próximo passo, amanhã às 10. Era de um amigo que ele não via há um tempo, e a simples mensagem o fez questionar a direção de sua vida. O que poderia estar reservado? Júnior não conseguiu conter a ansiedade que crescia dentro dele. A mensagem ressoava em sua mente como um acorde dissonante que não se resolvia. Ele sabia que precisava ver o amigo, mas não conseguia evitar a curiosidade e a apreensão que a expectativa trazia. O que ele poderia lhe dizer? Seria sobre o workshop? Ou haveria algo mais na conversa? Enquanto a festa começava, a música tocava um som animado que balançava o ambiente. As risadas de sua família misturavam-se ao som dos pratos sendo servidos. Júnior observava tudo com um sorriso nervoso. Cada canto da sala parecia vibrar com energia, mas ele se sentia meio fora de lugar, distante, como se estivesse olhando tudo de uma janela embaçada. Convidou-se a mergulhar na atmosfera festiva. Idalina trouxe um prato de empada, e Dona Zélia foi logo atrás com um bolinho de chuva quentinho. Esses são para você, Júnior. Aqui, aproveite e cante junto com a gente, ela gritou, os olhos brilhando. Um calor agradável invadiu o coração dele. Ele se juntou ao círculo, começando a cantar, junto com a melodia que preenchia o espaço. Enquanto as melodias fluíam, algo se acendeu dentro dele. A música, que sempre foi seu refúgio, agora também poderia ser compartilhada. O ritmo das palmas e as vozes harmoniosas faziam Júnior sentir que tudo era possível. Mas, em meio ao brilho dos olhos dos que amava, uma sombra de dúvida emergiu. O que aconteceria quando fosse sua vez de liderar? O medo de não atender às expectativas o assombrava.
Sem notar, ele começou a balançar a cabeça no compasso da música, mas a mensagem do amigo ainda ecoava. Precisamos conversar sobre o próximo passo. O que seria esse passo? Um convite? Uma oportunidade? Ou seria uma despedida? De repente, seu celular vibrava novamente. Era o mesmo amigo, agora com um emoji de guitarra. Prepare-se para um espetáculo. Eu tenho algo incrível para te mostrar amanhã. O coração de Júnior disparou. Espetáculo, pensou. O que isso poderia significar? Poderia ser uma chance de mostrar o que ele realmente podia fazer, mas também poderia ser um peso palpável sobre sua alma. Voltando à festa, ele viu Álvaro conversando com alguns músicos que Júnior admirava. Todos pareciam empolgados, trocando ideias e risadas. Fazer parte de um projeto com eles era uma oportunidade que ele nunca sonhou, mas ao mesmo tempo a responsabilidade pesava em seus ombros como uma mochila cheia de pedras. E se ele falhasse? A música acabava e todos começaram a se dispersar. Os olhares se voltavam para Júnior, que hesitava em se manifestar. Álvaro, percebendo a incerteza do sobrinho, puxou-o gentilmente para o lado. Lembre-se, Júnior, todo grande músico já passou por isso. A gente evolui na pressão, você só precisa confiar no seu talento. Ele respirou fundo, tentando absorver as palavras do tio. O apoio daquela mesa cheia de gente especial era um alicerce. Mas uma dúvida ainda o martelava. E se o meu talento não for suficiente? Ao final da noite, Júnior se despediu da família, o coração pesado com a mistura de sentimentos. O convite do amigo estava tão próximo, mas ao mesmo tempo era um abismo que ele não sabia se estava pronto para enfrentar. Assim que apagou as luzes e se preparou para dormir, o frio na barriga aumentou. Ele olhou para o violão encostado na parede, como se pedisse ajuda. Decidiu que, ao acordar, teria que tomar uma decisão. Mas então, um pensamento cortante passou por sua mente. E se o show amanhã mudasse o curso da sua vida? Júnior fechou os olhos, sentindo a pressão da incerteza se transformar em expectativa. O que o aguardava no encontro e o workshop? Estaria pronto para se expor? As respostas pareciam se acomodar em uma sinfonia perfeita de incertezas e promessas, enquanto a noite se fechava ao seu redor. Júnior acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Uma luz suave penetrava o ambiente, aquecendo seu rosto e trazendo uma nova energia. Mas a ansiedade não tinha se dissipado. Ela ainda pulsava dentro dele como um tambor incessante. Olhou para o violão, que parecia mais convidativo do que nunca. Hoje tudo pode mudar, pensou. Após um café rápido, ele se vestiu com uma camisa que parecia ser a perna de um manto de coragem. Cada botão fechado era como um passo a mais na direção certa, uma armadura para enfrentar o desconhecido. O celular pulsava em seu bolso, reforçando a urgência do momento. Vamos, Júnior, é hora de agir. Ele precisava ver Álvaro e descobrir o que o amigo tinha a lhe mostrar. Ao chegar ao estúdio, que já conhecia de tantas visitas, uma mistura de emoções tomou conta dele. O cheiro de café fresco e o som de guitarras testando acordes preenchiam o ar. Júnior respirou fundo, tentando transformar os nervos em excitação, e empurrou a porta com determinação. A sala estava cheia de músicos, cada um mais talentoso que o outro. Álvaro estava sentado em uma mesa com um grupo e, ao ver Júnior, acenou entusiasticamente, como se o chamasse para a dança. "Chegou a estrela do dia!" exclamou, levantando-se e puxando-o para perto. Júnior sentiu um misto de orgulho e medo. "Júnior, você precisa ouvir isso", disse Álvaro, direcionando-o para uma mesa na parte de trás, onde estava um gravador de áudio e algumas partituras. "Temos um novo projeto e acreditamos que você é a peça que falta. Sua voz pode dar vida a isso." As palavras ressoavam como um campo de flores que começava a florescer, mas por trás da beleza havia uma sombra de dúvida.
Ele se virou para os outros músicos, tentando decifrar suas expressões. Havia sorrisos encorajadores, mas também uma pressão palpável no ar. "O que você acha? Vamos colocar uma canção sua nisso?" continuou Álvaro, com um brilho nos olhos. "Mas, e se eu não conseguir? E se eles não gostarem?" A voz de Júnior tremia ao sair, quase um sussurro. O medo o paralisava. Ele queria tanto, mas e se falhasse de novo? Álvaro lhe pôs a mão no ombro, como se dissesse: "Acredite em você, Júnior. A música é sobre riscos, sobre a coragem de se expor." Então ele se virou e armou um sorriso. "Só precisamos de um ensaio, apenas uma chance. O que me diz?" O estúdio parecia girar ao seu redor, enquanto Júnior lutava contra a tempestade de sentimentos. O desejo de se sair bem e a possibilidade de queda se entrelaçavam. Ele sabia que não tinha como voltar atrás. As notas ecoavam na sua mente, e agora não eram apenas acordes, mas possibilidades. Eram histórias, saudade, amor. Ele apenas precisava encontrar a coragem para compartilhar sua própria história através da música. Respirou fundo e, num impulso inesperado, dirigiu-se ao microfone. "Tudo bem, vamos lá. Mas me ajudem. Vou precisar de vocês." As palavras saíram como um pacto, não só com eles, mas consigo mesmo. Neste momento decisivo, sentiu-se mais leve, como se o peso dos questionamentos tivesse se dissipado. Os primeiros acordes se ergueram e ele começou a vocalizar. À medida que sua voz se superpôs à melodia, uma onda de energia percorreu a sala. As expressões nas faces dos músicos mudaram. Todos estavam envolvidos. Era como se todo o medo estivesse desaparecendo, deixando espaço para a arte. Mas no fundo do seu coração, uma nova ideia começou a cegar. E se houvesse algo a mais além daquele ensaio? Algo que ele ainda não tinha percebido? A música agora não era apenas uma forma de expressão, mas um caminho para algo maior. E quando a última nota ecoou, Júnior sabia que aquele momento marcava algo significativo. O que mais poderia surgir dali? Ele mal percebeu, mas a vida estava prestes a lhe revelar mais do que ele jamais imaginou. A energia no estúdio estava palpável. Júnior sentiu como se cada acorde que havia cantado tivesse criado uma ponte entre ele e os músicos. Os olhares, antes incertos, agora brilhavam com entusiasmo. Álvaro bateu palmas, puxando todos para uma rodinha. "Isso foi incrível, Júnior. Vamos repetir", ele disse com convite em seu tom. A música começava a fluir, e Júnior se sentia mais confiante. Era como se seu corpo se tornasse uma extensão da melodia, e a cada nota ele se sentia mais à vontade. Outras vozes se juntaram à sua, harmonizando-se de forma que criava uma sinfonia irresistível no ar. Júnior tinha certeza de que essa era a sua verdadeira essência. Ainda haviam notas paradas, ideias que não tinham sido totalmente exploradas. "E se acrescentássemos uma parte de guitarra?" perguntou uma guitarrista ao lado, com os olhos brilhando de empolgação. "Ou podemos iniciar com uma batida suave e crescer para algo explosivo", sugeriu outro músico. As sugestões pareciam florescer a cada segundo, e a sensação de colaboração aquecia o coração de Júnior. Ele estava finalmente fazendo parte de algo, e isso era atraente e entorpecente. Mas a animação por trás da música também trouxe à tona um novo medo. Ele pensou: e se tudo isso não levasse a lugar nenhum? E se esse momento mágico se desfizesse ao final do dia? A dúvida começou a surgir novamente, como uma sombra sussurrante na parte de trás da sua mente. "Corta essa, Júnior", disse Álvaro, lendo sua expressão. "Essa é a sua chance. Precisamos que você traga a sua história para essa música. Como foi para você crescer? O que te trouxe até aqui?" As perguntas não eram apenas provocativas, eram um chamado. Algo dentro dele despertou. Ele respirou fundo, sentindo a vibração do violão nas mãos, enquanto começava a compartilhar.
Histórias de sua infância, as tardes passadas ouvindo os avós, seu amor perdido na adolescência, que sempre aparecia em qualquer canção que compunha. O olhar atento dos músicos fez tudo parecer mais real. Júnior era o narrador da própria vida. Com isso, decidiu que não guardaria mais nada. Vamos falar sobre esperança, sobre superação. Ele colocou tudo em uma nova canção que se formava, linha após linha. A emoção fluía como um rio que se libertasse. Isso, vamos lá, incentivou uma percussionista batendo palmas. As palavras saíam agora com mais verdade, enquanto a letra virava um reflexo do próprio Júnior, das suas lutas e conquistas. Ele poderia estar emaranhado nas suas inseguranças, mas também tinha força. E a música começou a tomar forma, como um quadro cheio de cores. Quando as últimas notas da nova composição ressoaram, um silêncio reverberou. Olhares se cruzaram, e Júnior, ofegante, não sabia ao certo se deveria esperar aplausos ou silêncio pensativo. Então, Álvaro foi o primeiro a quebrar a inércia, levantando-se e clamando: "Isso é um hino, Júnior, um verdadeiro hino." A sala explodiu em aplausos e gritos de empolgação. Aquilo era diferente, era real. Ele sentiu lágrimas nos olhos, mas não eram de tristeza, eram de gratidão. Nesse momento tudo parecia possível. A música poderia levá-lo a um destino que ele nunca havia imaginado. E quando ele pensou que finalmente poderia respirar aliviado, Álvaro se virou e disse com um olhar firme: "Agora precisamos levar isso para o mundo. Vamos gravar e fazer algo grande." O coração de Júnior disparou. Aquele convite soava como um chamado para algo muito maior. Agora estava na hora de se preparar para um novo desafio e, ao mesmo tempo, para novas descobertas. Ele queria, mas o que significava realmente entrar nessa jornada? E ao sair do estúdio, com a canção ecoando na sua mente, sentiu que a vida estava apenas começando a lhe revelar os próximos passos. O que viria a seguir? A luz do sol filtrava-se pelas janelas do estúdio, criando um jogo de sombras e luzes que dançavam ao ritmo de uma nova energia. Júnior saía da experiência intensa da gravação, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. Acompanhado de Álvaro e dos outros músicos, sentia que a conexão que havia formado com todos ali era especial. Cada sorriso e cada gesto compartilhado traziam um calor que ele não esperava sentir. "Vamos para um bar, relaxar um pouco. Eu conheço um lugar onde tocam música ao vivo", sugeriu uma das guitarristas. Seus olhos brilhavam com a perspectiva de mais música e risadas. Júnior balançou a cabeça em aceitação, sentindo que a noite prometia aventuras. Chegando ao bar, o ambiente estava animado, com risadas e conversas se misturando a uma música ao fundo. A atmosfera vibrava, e Júnior se sentou junto com seus novos amigos, sentindo que aquela era uma nova fase em sua vida. As mesas estavam cheias de gente, e a energia parecia contagiante. "Quero saber mais sobre a sua história, Júnior. Como você entrou nesse mundo da música?", perguntou a percussionista enquanto pedia uma bebida. A pergunta o fez parar por um momento. Ele olhou para o copo em suas mãos, lembrando de todos os desafios que havia enfrentado. "Eu cresci ouvindo música em casa. Minha avó sempre cantava. Ela era a vida da festa", começou ele, com um sorriso nostálgico. "Mas com o tempo, eu me afastei. Não achava que poderia levar isso a sério." "E agora, o que mudou?", insistiu Álvaro, curioso. "Todo esse tempo que passei sem acreditar em mim, agora eu sinto que a música é realmente onde pertenço. Cada letra que escrevi era uma parte de mim se desfazendo em notas. E agora, aqui, com vocês, tudo isso faz sentido." As palavras eram mais que uma resposta. Eram um grito de liberdade. Os músicos ao seu redor sorriram, como se compreendessem a profundidade do que ele estava dizendo. Júnior sentiu que aquelas palavras não eram apenas para eles. Eram um manifesto, uma declaração.
Ele estava se permitindo viver sua verdade. A conversa fluiu naturalmente, regada a risadas e histórias compartilhadas. Cada membro da banda contava sobre suas lutas, das vitórias pequenas e grandes. A conexão aumentava, como as camadas de uma canção complexa, e Júnior percebeu que cada um ali tinha sua própria batalha. Era bonito ver como a música os reunia. Enquanto a música ao vivo começava a tocar, Júnior sentiu uma onda de emoção. Ele se levantou rapidamente e se juntou ao pequeno palco improvisado. Sem pensar, pegou o microfone e começou a cantar uma versão totalmente improvisada de sua nova canção, misturando suas histórias com ritmos locais de forma única. Os outros se uniram a ele, criando uma nova harmonia entre suas vozes. A plateia foi aos poucos se virando, atraída pela força de sua apresentação. Júnior não sabia se eram mais as luzes do palco ou o calor de sua nova família musical que lhe davam coragem, mas ele estava completamente entregue àquele momento. Depois de alguns minutos, quando a música terminou, um silêncio tenso pairou por alguns instantes. Então, as palmas começaram a ecoar, e a empolgação tomou conta de todos. Júnior sorriu, sentindo-se elevado. Isso foi só o começo, Júnior, disse Álvaro ao seu ouvido, enquanto todos comemoravam. Agora precisamos pensar na gravação. Essas canções precisam ser compartilhadas com o mundo. Mas uma nova preocupação surgiu na mente de Júnior. Ele sentia o peso da responsabilidade e o medo do fracasso assombrava seus pensamentos. Baseado em tudo que havia vivido, ele não queria se decepcionar, especialmente após abrir seu coração. E se não for bom o suficiente? E se me sentir invulnerável demais? A dúvida soou alta em sua cabeça, e quando ele estava prestes a partilhar suas inseguranças, um som de vidro quebrando interrompeu. Um jovem na plateia empunhava uma guitarra, olhando ansiosamente. Assim que ele acertou um acorde, o mundo ao redor de Júnior desapareceu, e ele percebeu. Talvez aqueles desafios fossem apenas parte do caminho para algo ainda maior. Como um novo ciclo de inseguranças e oportunidades começava a se formar, Júnior encarou o jovem. O que estaria por vir? E como a música poderia realmente se transformar em uma nova vida? Júnior olhou ao redor. O bar ainda pulava com energia, as vozes alegrando o ambiente, mas dentro dele o turbilhão de emoções se acalmava. O olhar do garoto que segurava a guitarra trazia um frescor. Havia nele uma esperança e uma inocência que o cativaram. O jovem sorriu como se dissesse sem palavras: "Estamos juntos nessa." Ele percebeu que a música era uma poderosa linguagem universal, capaz de conectar almas, independentemente da idade ou da experiência. Júnior sentiu o peso do medo se dissolver e, com coragem renovada, adentrou novamente esse mundo. "Vamos lá, toca algo!" gritou Álvaro animado, puxando Júnior de volta à realidade. O garoto hesitou, mas logo se juntou a ele na ideia de criar uma nova canção. Era o momento perfeito para mostrar que Júnior não era apenas um músico em busca de aprovação, mas sim um contador de histórias. Ele se aproximou do jovem que estava no palco. "Qual é a tua história?" perguntou com um sorriso amigável. Naquele instante, definindo um novo elemento de união, o garoto respondeu: "Perdi minha avó recentemente e a música tem me ajudado a lidar com isso. Estou aqui porque sinto que preciso compartilhar isso com o mundo." A conexão imediata entre eles foi quase palpável. Júnior estendeu a mão e os dois, diante de uma plateia cheia, começaram a tocar juntos. Em um compasso suave, misturaram suas histórias em notas e acordes. O improviso fluiu com uma leveza inesperada, como se uma nova canção estivesse sendo escrita ali no calor do momento. As vozes, vibrando com as emoções verdadeiras, transformaram o espaço num ciclo vibrante. As pessoas que os cercavam começaram a aplaudir, balançando a cabeça em pura apreciação. O jovem tocava a guitarra com fervor, enquanto Júnior se lançava em um solo tocante e cheio de significado. Diferente de antes, as dúvidas haviam sido deixadas de lado.
Ele estava vivendo a essência da música, compartilhar suas verdades e se conectar. Ao final, o público se levantou em um frenesi de aplausos. Júnior sentiu o calor das palmas, uma continuidade daquela primeira apresentação. Um ciclo de renovação havia começado. "Vamos gravar isso!", exclamou um dos músicos ao seu lado. O entusiasmo virou uma maré de ideias. Os amigos, agora transformados em família musical, começaram a discutir como poderiam levar aquela canção a um público maior e fazer do projeto algo profissional. As conversas eram animadas e, entre risadas, Júnior olhou ao redor e percebeu que havia encontrado um lugar onde pertencia. A noite terminou e eles trocaram contatos, sob promessas de que começariam a trabalhar no estúdio logo na manhã seguinte. Júnior voltou para casa mais leve, um sorriso nos lábios e o coração pleno. Ele não apenas tinha uma nova canção, mas também um novo propósito. Nos dias que se seguiram, Júnior mergulhou no projeto com tudo. As gravações eram intensas, mas repletas de criatividade e alegria. Ele se tornava não apenas o protagonista da própria história, mas também o maestro das histórias de seus amigos. Cada sessão no estúdio era como uma cerimônia, onde eles se tornavam aprendizes e mestres ao mesmo tempo. Finalmente, chegou o dia de apresentar a nova canção para a comunidade. A cantina estava lotada, com rostos amigos e familiares, todos prontos para prestigiar aquele projeto que começara com uma ideia sonhadora. Entre sorrisos e palpitações, Júnior subiu ao palco, agora mais confiante do que nunca. Cada olhar observando-o trazia um peso de responsabilidade, mas mais importante era uma nova chance de ressoar suas verdades. Ele começou a tocar e cantar, a composição ecoando sentimentos de perda, amor e esperança. A magia estava lá, assim como a música de seu avô, fazendo com que as memórias voltassem à tona. Júnior não estava apenas compartilhando suas canções, mas também transformando aquele espaço num sagrado encontro de curas. Quando terminou, as palmas foram incontroláveis. Uma revolução emocional tomou conta do ambiente. Mas não era apenas ele que estava emocionado. Os rostos ao redor mostravam lágrimas e sorrisos em sincronização. Foi naquele momento que Júnior compreendeu o poder da música. Ela era uma ponte que criava conexões, mesmo sobre as cicatrizes da vida. Dentre os aplausos, ele avistou seu tio Álvaro com os olhos brilhando de orgulho. Finalmente, a aprovação que tanto desejava se materializou. Naquele instante, Júnior percebeu que a música não era só sua, era de todos. Cada um havia contribuído para criar um mosaico sonoro de experiências que unia sonhos, histórias e amores. "A próxima canção já está em processo", disse Júnior com um largo sorriso enquanto olhava para a plateia, uma mensagem forte ecoando em seu peito. A música estava apenas começando e ele estava mais do que pronto. A fome de criar, de compartilhar e de viver a música deixara um espaço infinito para possibilidades. Ao olhar para o céu estrelado naquela noite, Júnior sentiu que estava onde sempre deveria estar. A vida se desdobrava diante dele como um prato que aguarda para ser servido com novas receitas e harmonias. E assim, entre acordes e momentos, ele havia finalmente encontrado seu verdadeiro caminho. Agora era a hora perfeita para os sonhos voarem. E Júnior sabia que cada nota traria um novo sabor ao banquete da vida. Ele estava no caminho certo, porque, afinal, a vida é feita de harmonias. Basta que você ouça a melodia que quer fazer. E você? Está pronto para criar sua própria harmonia? Não esquece, inscrever-se imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o que mais vem por aí. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e sentir essa emoção.
Este é o momento de mostrar seu apoio. Nunca foi tão importante.